E agora? O Bolsonaro vai preso, a direita acabou, a esquerda venceu, a juristocracia que nós vivemos sequestrou o Brasil? Não, nada disso aconteceu. Embora a esquerda esteja aí ovulando de felicidade, está muito longe disso acontecer. E eu trago aqui alguns atos que eu comprovo no que eu estou falando. Sou o suboficial Marcelo e esse é o canal Fala Praça. E agora? O Paulo Piu Piu Monstro Gonê, este senhor aqui, denunciou o Bolsonaro e mais um caminhão de pessoas por algo inacreditável. Sim, essas pessoas que fizeram isso são as pessoas que nós pagamos seus altos salários para que eles cheguem à conclusão que no Brasil tivemos aí uma tentativa de golpe de Estado com vendedor de algodão doce, com senhoras com bíblias na mão. Infelizmente, o nosso dinheiro é gasto com pessoas incapacitadas e incompetentes. Essa é a realidade do Brasil atual. Ouçam a primeira parte do vídeo que eu trago. E entenda, da revista Timeline, o Lacombe falando sobre a OEA aqui no Brasil. Nós tivemos 3 atos que foram importantíssimos. Ouça o que o Lacombe diz. Ontem o Pedro Vaca teve um encontro com o Jair Bolsonaro, né? E o Bolsonaro saiu muito confiante do encontro. Vou dar aspas para ele aqui. Ele falou o seguinte: o Pedro Vaca se mostrou interessado no que eu falava e disse que vai fazer um relatório sincero sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, no relato ao Pedro Vaca, o Bolsonaro reforçou que o Alexandre de Moraes manipula depoimentos, faz pesca probatória e prende pessoas sem que haja denúncia formalizada. O ex-presidente argumentou que há perseguição política a opositores do governo concretizada por meios de inquéritos ilegais no STF. E fiquei feliz hoje porque já vi, tanto na Folha de São Paulo quanto no Metrópolis, indicações de que o Alexandre de Moraes deve ter, pela primeira vez, talvez, dor de cabeça em relação ao que ele tem feito, aos abusos. A OEA, ela teve aqui, convidada sim pelo atual governo, para criar um relatório onde, teoricamente, ia chancelar tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil para o lado dos ditadores. Porém, as coisas não aconteceram e nem saíram como eles desejavam. Trago aqui mais uma pessoa que participou e foi ouvida por esses representantes da OEA, o deputado federal Gustavo Gaia. Então ele recuou. Ele recuou e, pelo que tudo indica, percebeu que essa relatoria não veio para passar a mão na cabeça, nem bater a mão no ombrinho desse pessoal, mas para fazer um relatório mostrando com exatidão o que está acontecendo no Brasil. Eles chegaram na segunda-feira, infelizmente no primeiro momento eles vão falar com censores, isso é ruim, eles vão falar com aqueles que estão causando a censura no governo, né? Mas depois eles vão escutar pessoas comuns e pessoas que foram vítimas da censura. E o relatório que eles vão preparar vai ser um relatório mais próximo da realidade, já que o Donald Trump disse que se eles não fizerem algo, os fundos da OEA serão cortados, e sem fundos esse pessoal perde o emprego. Então, por medo de perder o emprego, eles serão obrigados a falar a verdade. Antes, eles ignoravam completamente o que estava acontecendo no Brasil, mas agora não tem como ignorar mais. As coisas elas estão acontecendo nos Estados Unidos, diferente no Brasil, que infelizmente nosso Brasil é uma republiqueta. Infelizmente, com muita tristeza eu falo isso, porque nosso potencial ele é gigantesco como país, como sociedade, mas infelizmente ainda somos sequestrados ainda e as pessoas tendem a acreditar que nós somos ainda uma colônia. Mas nos Estados Unidos que as coisas acontecem, é um país de primeiro mundo, e acontece de maneira acelerada, já temos lá situações em que os ministros que participaram disso tudo aqui no Brasil, em especial o ministro Alexandre de Moraes, está numa situação
crítica para ele. Se a situação para ele é crítica, ela é maravilhosa para todos nós que prezamos pela liberdade. E não é com narrativa, são com fatos. Com fatos que ele tem agora que vai ter que se explicar à justiça americana. E o cajado lá, diferente daqui, ele acerta e acerta de verdade. Preste atenção no que o Paulo Figueiredo trouxe, que é a pessoa que está mais por dentro do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, com as coisas que estão sendo feitas por lá, dentro do parlamento, com a justiça americana. Ouça o tamanho do problema que o ministro Alexandre de Moraes terá brevemente pela frente. Ouçam o noticiário das próximas horas, ou dias, em tese horas, sobre como o desconhecimento do funcionamento do direito internacional vai ser o calcanhar de Aquiles do Alexandre. E especificamente sobre esse ponto, sobre a retirada de patrimônio dele dos Estados Unidos, meu Deus do céu, não adianta nada. Deixa de ser burro. Não tem nada que você possa fazer. Vamos entrar no meu modo professoral, tá? Eu acho que não tem ninguém no Brasil que já tenha estudado mais esse assunto do que eu. Porque é algo no que eu estou trabalhando há bastante tempo. Isso que se chama de sanção, né? Sanção, o nome é sanção OFAC. OFAC Sanctions. OFAC significa Office of Foreign Assessments Control. É o órgão dos Estados Unidos que gerencia ativos no exterior. Quando eles te dão, te colocam numa lista chamada SDN List, lista SDN, Specially Designated Nationals, ou também tem o nome de Blocked Persons List. Tá? Quando alguém entra nessa lista do OFAC, desse Office of Foreign Assets Control, quando alguém entra na lista de SDN, não é só nos Estados Unidos que a vida financeira dessa pessoa acaba, queridos. É no mundo inteiro. O sujeito tem que ser muito burro para achar que basta se retirar o seu dinheiro dos Estados Unidos e pronto, problema resolvido. Não funciona assim. O sistema financeiro internacional, queridão, funciona todo em torno do dólar. E os bancos todos têm que ter conexão com o dólar, com o sistema financeiro internacional. Então, quando você entra na lista de Blocked Persons, na lista de SDN, qualquer instituição que continue fazendo negócios com alguém sancionado passa a estar sujeita ao que se chama de Secondary Sanctions, sanções secundárias. O que basicamente significa que, você está expulso do mercado financeiro americano. Sabe qual é o banco no Brasil ou em Botsuana que quer correr esse risco? Nenhum. Então, o que é o resultado? Mesmo que a pessoa tenha conta no Brasil, na Europa, na Suíça ou qualquer outro lugar, os bancos simplesmente viram e falam assim: beijo, querido, tchau. E os bancos brasileiros seguem as sanções. Porque se um banco no Brasil tiver qualquer ligação com o sistema financeiro americano, e todos têm, ele bloqueia a conta do sancionado para não correr o risco de ser punido pelos Estados Unidos. E aí também não adianta querer mandar. Transação internacional também não é possível. Mesmo que a conta dele continue aberta num banco menor, na Suíça, etc., na BVI, numa BVI, na Ilhas Man, do cacete, um paraíso fiscalzinho com um banquinho de merda, não adianta porque ele não consegue fazer transferência para o exterior, porque o sistema SWIFT depende dos Estados Unidos. E isso, meu amigo, eu digo o seguinte: é melhor você contrair ebola do que você entrar na lista do SDN. Você sofreu o que se chama de OFAC Sanctions. Porque qualquer empresa e parceiro fogem de você. Nenhuma empresa pode querer fazer o mínimo de negócio com você e com o escritório da Viviane. Vale para a família também. Não adianta transferir todo o patrimônio para a mulher. O que por si só é uma cagada, né? Mas não adianta. Porque fazer negócios com a esposa de alguém que está no OFAC List é big no no compliance dos bancos. Você que faz, sabe essa coisa de extorquir a empresa, de ligar para a empresa e falar assim: poxa, você está com uma ação no STF, seria bom você me contratar para fazer um parecer. Um dia isso virá à tona. Acabou. E como eu disse, que as coisas nos Estados Unidos ela acontecem de uma maneira assim rápida, a justiça lá ela chega e dá uma resposta muito rápida, que logo depois que dessa entrevista do Paulo Figueiredo, nós tivemos, o Bolsonaro foi denunciado, e logo após que ele foi denunciado, saiu a informação que as empresas do Donald Trump e o Rumble processaram o ministro Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos porque ele violou
as leis americanas. A situação dele é crítica. E não adianta tirar os ativos de lá, tirar o dinheiro de lá, só vai sobrar o colchão para guardar o dinheiro dele e dos familiares, porque as sanções que vêm, elas vêm para poder a pessoa ela ser realmente extirpada da sociedade de maneira econômica. Então ela fica socialmente apagada, ela fica socialmente excluída. E como eu falei que são 3 atos, e a delação ou colaboração do coronel Mauro Cid foi feita sobre ameaça. Ele foi ameaçado, sua família foi ameaçada. Se você não acredita em mim, olha aí o que o ministro Alexandre de Moraes fez. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. Bom, isso é coisa de pervertido. Mas calma, não sou eu que estou falando, não. Embora eu concorde que isso é coisa de pervertido. Quem falou isso foi o ministro Gilmar Mendes, que estamos até agora aguardando o posicionamento dele, a opinião dele sobre o que foi feito com o coronel Mauro Cid. Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem e fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. E pode ser assustador, mas nós estamos sob ataque. A nossa Constituição, ela está sob ataque. E me causa estranheza e até uma curiosidade. Será que aquela Constituição que a ministra Rosa Weber deu para o presidente Bolsonaro, à época que ele foi eleito, era a única que tinha no Supremo Tribunal Federal? Talvez aquela fosse a única, o único exemplar que tínhamos no Supremo Tribunal Federal, onde todos que tinham alguma dúvida pegavam aquele único exemplar para ler o que poderia e o que não poderia fazer. E como ela deu de presente para o presidente Bolsonaro, ele leu e jogou dentro das 4 linhas. Eles deram talvez o último exemplar e a nossa pátria, o nosso Brasil e a nossa Constituição está à mercê disso tudo que está acontecendo. Então, já deixo aqui registrada a minha opinião. É uma opinião, é uma visão. Visualizo que o Bolsonaro ele vai ser usado como uma moeda de salvação para essas pessoas. Porém, alguém vai ter que ir preso.
alguém que atentou contra a nossa democracia, alguém que atentou contra a democracia dos Estados Unidos, contra a liberdade americana, alguém vai ter que ser preso. Pois o povo brasileiro está com sede de justiça. Pessoas inocentes estão presas, as pessoas inocentes foram denunciadas, pessoas inocentes estão sendo perseguidas, e isso tem que chegar ao fim. E o fim está próximo. Ficarão impedidas as pessoas de pisarem nos Estados Unidos ou em outros países que têm esse pacto com os Estados Unidos de segurança, que se saírem do Brasil serão presas. E eu já acho interessante mesmo que tragam seus ativos para o Brasil. E aí a obrigação nossa, já vou repetir isso de novo, em 2026 escolhermos parlamentares que tenham culhão para pegar isso daí e realmente fazermos justiça. Pessoas novas, sem rabo preso com o Congresso, sem rabo preso com o Judiciário, sem rabo preso com o Executivo, pessoas novas, em que estaremos colocando essas pessoas para pagar essas dívidas em seus CPF, porque é inadmissível nós, como povo, sociedade, aceitarmos que nós paguemos essa conta, porque vão empurrar de novo para a União, que a União tem que indenizar as famílias, a União tem que indenizar as pessoas presas, a União tem que indenizar... Não é a União que tem que indenizar ninguém, são essas pessoas, são em seus CPFs. Então nós já temos que nos articularmos já. As pessoas estão pensando no hoje. Eu já estou dando aqui já o caminho para frente, 2026/2027. Temos que ter pessoas que estarão comprometidas em responsabilizar os irresponsáveis. Responsabilizar aqueles que saíram das 4 linhas, aqueles que realmente atentaram contra o Estado Democrático de Direito do nosso Brasil. Estes sim têm que pagar, e pagar em seus CPF todas as indenizações. Então, o meu pedido aqui é que nós comecemos a nos organizarmos para isso. Porque depois, vou repetir o que eu repeti no meu último vídeo, não adianta ficar dentro do ônibus lotado, dentro do trem lotado, dentro do metrô lotado, reclamando de parlamentares que foram escolhidos para estar lá que não fazem nada. Parlamentares que se articulam entre eles para roubar o nosso dinheiro. Parlamentares que se articulam entre eles para pegar a nossa verba que era para ser colocada em algo útil e não é colocada. Parlamentares que deveriam olhar para o Brasil e cobrar de todos que realmente atentem contra a democracia. Porque com esse parlamento que nós temos, é fraco. O nosso Senado é fraco. É feito de pessoas fracas, de homens fracos. Fracos, vendidos e corrompidos. Então é nossa obrigação, em 2026, nos atentarmos para isso. Escolham pessoas comprometidas com o Brasil, não comprometidas com Brasília. Essa é a nossa missão. Se você concorda com o que eu falei aqui, deixe seu like, seu comentário, ative aí o sininho das notificações, ajude nosso canal a alcançar mais pessoas para que nós possamos fazer isso aqui, um debate. Porque só cresce com esse entendimento político as pessoas que debatem conhecimento, debatam momentos da nossa história, debatam para a melhora do Brasil, debatam para a melhora do povo brasileiro de maneira intelectual. Então, peço aí a vocês, não custa nada, é de graça. Curtam, compartilhem, comentem, deixem sua opinião. Entenda uma coisa, nós temos o direito de falar. Deus nos deu esse direito de falar. E ninguém tem o poder de nos calar. É um direito que nós temos dado por aquele lá de cima, por Deus. E ninguém tem o poder de nos calar. Então, deixa aqui o meu pedido. Curtam, comentem, compartilhem.
Deixe suas ideias. Se concorda, diga que concorda. Se não concorda, também pode falar que não concorda. Que só assim nós cresceremos como sociedade. Deixo a todos aqui a minha melhor continência e a minha melhor saudação. Ouça!